Fala, Fogão! Antes do Campeonato Brasileiro começar, eu tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre a média de pontos que o Botafogo precisava fazer para poder pensar em Libertadores. O cenário era, a cada 5 partidas, o Botafogo tem que conquistar 8, 9 ou 10 pontos para poder chegar no fim da competição e ter essa vaga na Libertadores. Seja a vaga direta, que é o mais desejável, seja uma vaga na pré-Libertadores. Mas nesse começo de campeonato, a gente acaba tendo que fazer outro tipo de conta. A gente já disputou 7 partidas, teve 5 empates, venceu uma e perdeu uma. É o pior dos cenários possíveis, sinceramente. Se o Botafogo tivesse vencido 3 partidas e perdido 4 partidas, a gente tinha 9 pontos. Fora a questão do critério de desempate, porque empate, nunca ajuda ninguém no fim das contas. O Botafogo tem que vencer mais jogos para poder também ficar na frente dos seus adversários pelo critério de mais vitórias. Isso aí é muito importante. Vale lembrar, por exemplo, no ano passado, que a equipe do Cruzeiro tinha menos vitórias, empatava muito, e aí quando chegou no fim da competição, já não adiantava mais. Estava ali decretada a queda para a Série B. E o Botafogo, nesse momento, tem que fazer esse tipo de conta, infelizmente. Acho que o Botafogo vai brigar para não cair até o final? Não, não acho. Acho que o Botafogo tem lastro para se desenvolver. Tem a questão do elenco que é curto, a gente sabe disso. Vai ser uma maratona de partidas, também já falei sobre isso aqui no canal. A questão do elenco enxuto pode pegar no pé do Botafogo. É uma sequência muito intensa de partidas, praticamente não tem tempo para você poder treinar, é mais recuperar e conversar com os jogadores do que outra coisa. Isso tudo pode influenciar, mas eu não acredito, sinceramente, que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Falei isso antes do campeonato começar e estou repetindo aqui, mesmo nesse momento, com o Botafogo com 7 jogos e 5 empates. Botafogo que não perdeu ainda como visitante. Isso vale destaque. A gente tem que lembrar que em 2019 o Botafogo só perdia jogando fora de casa. Dessa vez não. Poderíamos ter vencido Fortaleza, Flamengo e Corinthians. Contra o Red Bull Bragantino, realmente, na estreia, segunda rodada, lembrando que a gente tem um jogo a menos, não enfrentamos a equipe do Bahia na primeira rodada, por conta do Bahia estar jogando a final do Campeonato Baiano, mas o Botafogo nesse campeonato ainda não perdeu jogando fora de casa. A única partida que o Botafogo realmente não teve chance de vencer o seu rival, jogando fora, foi o Red Bull Bragantino. Ali a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer o pontinho que a gente conquistou. Mas contra Fortaleza, Flamengo e Corinthians, a vitória estava muito ao nosso alcance. Flamengo e Corinthians, então, nem se fala, porque a gente estava com a vitória garantida até os acréscimos. Contra o Flamengo, até literalmente o último lance, e contra o Corinthians, aos 48, aquele gol, infelizmente, aconteceu. Mas vale esse destaque. A gente tem 5 empates, só que desses 5 empates são 4 como visitante, mostrando que o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, tem feito um tipo de jogo consistente, que não dá brecha para o seu adversário conseguir chegar à vitória com facilidade. A gente tem dado trabalho para os nossos rivais. E isso aqui é extremamente relevante. O Botafogo, que em 2019 era extremamente frágil, também tinha a questão do elenco curto, mas tinha um time que não conseguia agredir, em hipótese alguma, o seu adversário jogando como visitante. Dentro de casa já era difícil, fora então era praticamente impossível. Agora, logicamente, não dá pra gente ficar empatando jogo após jogo, porque de empate em empate, a nossa média de pontuação vai fazer a gente brigar contra o rebaixamento. Nesse momento, como o Botafogo tem 7 jogos e 8 pontos conquistados, a nossa média é de pouco mais de 1 ponto por partida. Com uma média dessas, o time cai para a segunda divisão. Tudo bem, são 7 jogos, ainda faltam 31 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Mas não dá pra gente, por exemplo, chegar no fim do primeiro turno e tá ainda com uma média próxima de 1 ponto. Aí realmente eu vou ter que mudar o meu discurso aqui e falar que a briga do Botafogo é contra o rebaixamento. Nesse momento em que o Botafogo está oscilando em termos de desempenho, mas não tem perdido para os seus adversários, fica aquela incógnita. Vai brigar contra o rebaixamento ou vai conseguir alçar voos maiores? Se corrigir essas questões de falta de malandragem no fim das partidas, de conseguir agredir o seu adversário conforme agrediu diante do Corinthians, ou seja, o Botafogo parar de ser um time que só joga de forma reativa para passar a agredir o seu adversário, chegando ao gol dos rivais de várias maneiras, com variação de jogadas, corredor lateral, corredor interno, corredor central, a gente pode esperar um time do Botafogo que vai dar uma arrancada, que vai conseguir emplacar uma sequência de bons resultados e que, claro, vai ter que saber administrar muito bem essa questão do elenco. Tomara que as peças encaixem,
porque a gente vai ter que rodar o elenco, não tem jeito. Só em setembro são 9 partidas, sendo 2 muito importantes pela Copa do Brasil. Então o Botafogo vai ter que saber gerenciar essa situação. Mas assim, nesse momento, a média de pontuação pode ser de um time que briga contra a degola. Mas sinceramente, eu não consigo enxergar esse time do Botafogo brigando para não cair até o final. O que eu vejo é um time que vai encontrar o seu modo de jogo, principalmente se o Paulo Autuori der o braço a torcer e parar de ficar modificando o time, porque o parâmetro diante do Corinthians é a base. Sinceramente, na minha opinião, não tem como ser diferente. A gente foi na casa de um adversário, tá? Foi lá em São Paulo e fez o Corinthians correr atrás. Não foi a gente que teve que ficar correndo atrás, foi o Corinthians. A gente fez o Corinthians ficar numa situação extremamente complicada durante praticamente os 90 minutos. Só da metade do segundo tempo em diante é que a gente começou a dar mais espaço e o Corinthians, em momentos espaçados, começou a chegar. Fora isso, o jogo foi do Botafogo. Então esse jogo tem que ser o parâmetro. O novo parâmetro é esse. É a base daqui pra frente. Se o Paulo Autuori reconhecer isso e parar de querer mudar o time a cada partida, o time adversário joga assim, então eu vou jogar assado. Aí é um outro jogo, esse time joga assim, vou jogar assado. Se a gente ficar nessa de sempre mudar o nosso jeito de jogar em função do adversário, sinceramente eu sou da opinião que vai dar zebra. Porque você dificulta a vida de qualquer jogador. Uma hora eu jogo de um jeito, eu tenho que fazer isso. Outra hora eu jogo de outro jeito, eu tenho que fazer uma coisa completamente diferente. Fica difícil dos jogadores se adaptarem. Então a gente tem que pegar o jogo contra o Corinthians como base, como parâmetro. Sendo feito isso, nossa média de pontuação vai melhorar, a gente vai conseguir crescer na competição e isso vai ser fundamental para poder buscar esses objetivos maiores, como uma vaga na Libertadores, que é o grande objetivo do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, acredito que é totalmente viável. A exibição que a gente viu diante do Corinthians não é a exibição de um time que não sabe jogar futebol, sinceramente falando. Então, se a gente encontrar esse encaixe e mantiver essa linha de trabalho, vamos crescer no Campeonato Brasileiro e vamos brigar por coisas que realmente estejam de acordo, naturalmente, com o que a torcida deseja, que é uma vaga na Libertadores para a gente poder, buscar coisas bem interessantes. E você, Fogão, também acredita que apesar dessa média de pontuação nesse momento ser uma média de pontuação de time que briga contra a degola, o Botafogo não vai passar sufoco, ele vai crescer na competição e vai conseguir buscar essa vaga na Libertadores? Eu acredito que sim, gostaria de saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, o botão tá logo aí abaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.